Para você ligado na Globo, as imagens são do Rio de Janeiro e nós vamos acompanhar um compacto da prova de 10 quilômetros que foi disputada hoje, agora há pouquinho, aqui na cidade do Rio. A largada em frente ao monumento dos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. Você está acompanhando aí todo o percurso de 10 quilômetros em frente ao monumento dos pracinhas. Eles vão até o Trevo dos Estudantes. Os atletas vão fazer um retorno sempre pelo Aterro do Flamengo. Tem uma passagem pelo centro da cidade do Rio de Janeiro, Glória, Catete, Flamengo, na Avenida Oswaldo Cruz, um novo retorno, de novo aos pracinhas, ao monumento. O local da chegada, agora começa a prova e a gente acompanha os 5 atletas, homens e mulheres, que participam nesses Jogos Mundiais de Verão da prova dos 10 quilômetros. Esta é a 4ª edição da prova, sempre no Aterro do Flamengo, na cidade do Rio de Janeiro. Vamos torcer aí para os atletas brasileiros. Até agora no placar, na competição masculina, uma vitória queniana e 2 brasileiras. Na competição feminina, 2 vitórias quenianas, 1 vitória brasileira. A largada, 5.000 atletas, prova dos 10 quilômetros do Rio, faz parte do circuito brasileiro de corridas de rua, que está chegando ao seu final, como o ano de 2008, e tem a sua grande corrida, o seu grande momento, daqui a pouco, dia 31 de dezembro, na Corrida Internacional de São Silvestre, que a Globo também vai mostrar ao vivo para você. 26 graus a temperatura esta manhã no Rio, 68% a umidade relativa do ar, 26 graus num dia sem aquele sol aberto. Não chega a ter um sol para cada um, mas a temperatura é alta. Começo da prova, começa a se destacar o atleta número 28, o Paulo Sérgio dos Reis. O Lauter Nogueira está aqui com a gente, sempre acompanhando as provas do atletismo. Lauter, 26 graus, apesar de um céu nublado. E as figuras agradáveis de sempre que fazem o espetáculo dessas provas de rua. Mulheres e homens largaram com pequena diferença para que cheguem juntos. A prova dos 10 quilômetros, Lauter. Abafado, não vamos esperar tempos abaixo dos 29 minutos, mas o nível dos atletas é bom e essa prova é tida como grande apronto para São Silvestre. Nós temos atletas velozes aí, nós temos o Gladson, que foi o vencedor no ano passado, não temos a presença do Frank, mas outros atletas brasileiros, e o mais forte dos quenianos que está nessa prova é o Nicolas. Nicolas, que venceu 2 semanas atrás quase 18 quilômetros da volta da Pampulha, e também corre fortes provas, eclético ele. Entre 5 e 20 quilômetros é o cardápio principal desse atleta. Que é um atleta de vermelho que já apareceu ali, aí está o número 24, é o atleta queniano que o Lauter se referiu, Nicolas Kipruto, é o principal atleta do Quênia. Nesse momento tínhamos 6 minutos e 40 de prova, a prova dos 10 quilômetros, um pelotão grande ainda, comandado pelo queniano Nicolas. A primeira prova foi vencida há 3 anos pelo Lawrence Kiprotich, do Quênia. O Frank Caldeira ganhou a segunda e o Gladson Barbosa ganhou no ano passado, as 3 provas masculinas. No feminino, a Kari do Quênia ganhou a primeira, a Márcia Narlock ganhou a segunda e o ano passado o Riono Tukei do Quênia foi a campeã. É o Aterro do Flamengo, essa é a pista do Aterro do Flamengo, né, que durante o dia, durante a semana, recebe grande trânsito, faz uma ligação ali do centro da cidade, do aeroporto Santos Dumont até a zona sul do Rio de Janeiro. É pelo Aterro que eles estão fazendo essa prova, aí já com algum destaque para o queniano, para o Nicolas, Lauter. Ele desde o começo ele vem ditando o ritmo de prova, porque o primeiro colocado que apareceu com 1 km, até 1,5 km de prova, era um atleta jovem, de 18 para 19 anos, que tentou aparecer naquele momento. Agora o Nicolas vem fazendo o ritmo que ele costuma imprimir, 2 minutos e 50 por quilômetro, e os outros atletas vêm tentando se organizar. Nesse momento, o Daniel Lopes Ferreira assume a 2ª colocação e tenta tirar essa diferença do Nicolas. Daniel Lopes, o Daniel Chaves de amarelo é o 3º colocado, o Nicolas nesse instante numa velocidade de 20, 21 km por hora, já chegando a 3.000 metros. É sempre interessante destacar essa velocidade, que é uma velocidade bem interessante, não é? 20, 21 km por hora. Ela sempre varia um pouco conforme o trecho que você está
percorrendo do percurso. Essa é uma prova quase toda ela num percurso plano, né, Laura? Se estivéssemos num dia mais frio, poderíamos dizer que seria a prova mais rápida do Brasil, dessas grandes provas que nós temos, né? O que acontece aqui é que nessa época do ano, no Rio de Janeiro, costuma ser úmido, a umidade é alta e quente. Os atletas vão ter que suportar, mas o percurso é totalmente plano. Você viu que é interessante? O Nicolas, ele passa pelo posto de água, ele não pega água. Não conseguiu pegar as duas tentativas, né? Eu cheguei até a pensar, será que ele está só molhando a mão? Está só dando uma refrescada no pulso? Ele tentou pegar, se tentou pegar, não conseguiu em todas as tentativas pegar um copinho d'água. Ele que é viciado no refrigerante brasileiro, toma litros de refrigerante brasileiro. Vai comandando a prova o número 24 aí de vermelho, Nicolas Kipruto, atleta do Quênia. Eu repito que no placar das 3 provas já realizadas nessa prova de 10 quilômetros, ele que agora, você vê, diminui um pouco para 19, 20 quilômetros, tudo em função, repito, do trecho do percurso e do tempo também da prova, evidentemente, e até do controle que ele tem dos adversários. O Laurens Kipruto ganhou a primeira, Quênia. Frank Caldeira do Brasil ganhou a segunda e o Gladson Barbosa ganhou ano passado. O Quênia tenta empatar e é um duelo eterno aqui nas corridas de rua do Brasil. Esse duelo entre quenianos e brasileiros. Todo mundo conhece a tradição do Quênia nas provas longas. Não só em provas de rua, como em provas olímpicas. 10 quilômetros é uma distância olímpica, né? Os 10 mil metros. E muitos deles até já estão trabalhando aqui no Brasil. Alguns passaram a viver aqui no Brasil, né, para períodos de treinamento. Exatamente. São temporadas de 3 a 6 meses. Eles voltam para o Quênia, treinam e competem aqui no Brasil. Então existe esse ciclo. Existem 5 núcleos de quenianos treinando no Brasil hoje em dia. Nesse momento, o Daniel Chaves, número 5, de amarelo, tentando se aproximar. A diferença deles para um segundo pelotão já é de 45 metros. A diferença do primeiro pelotão, que é uma dupla, na verdade, né? O Nicolas e o Daniel Chaves, e o segundo pelotão, nesse instante até mais lento, para aumentar um pouquinho a diferença. O Daniel Chaves é um atleta muito jovem, 19 para 20 anos, acostumado a provas de pista, não nos 10 mil metros, mas distâncias menores. Ele vem tentando segurar o Nicolas ali, mas talvez não vai conseguir por muito tempo, não. E é claro que as imagens não deixam mentir, esse primeiro pelotão ainda está incluindo aqueles que vêm atrás. É óbvio que a diferença deles para o número 23 que vem ali atrás, o Giomar Pereira da Silva, não é uma diferença de 40 metros. Então estamos contando um primeiro pelotão até o último atleta ali. Mas a essa altura da prova, já não dá mais para considerar, né, Lauter, que aquele grupo que está chegando atrás deles formem um pelotão junto com eles. Eles já começam a se destacar. Tem um destaque ali, uma distância perfeitamente... tirável, né? Pode-se dizer assim, era perfeitamente tirável. Nesse momento agora, já começa a ficar mais consistente a liderança do Nicolas, né? Nós estamos mostrando um compacto da prova. Olha, 7 quilômetros eles cumpriram nesse instante. Estamos mostrando os melhores momentos da prova de 10 quilômetros no Rio. São os 3 quilômetros finais. Globo, a gente se vê por aqui. 10 quilômetros do Rio. Oferecimento Caixa. Neste momento da prova, aí a briga pelo segundo lugar entre o número 31, o brasileiro João Ferreira de Lima. O João Ferreira... É o João da Bota. Que é o João da Bota. Atleta que está sempre frequentando o pódio e tudo mais. O João da Bota vai ali assumindo a segunda posição, com uma distância agora, você chamaria de confortável já a distância do Nicolas. Eu ousaria dizer definitiva, né? Diferença muito grande, principalmente em função do atleta que está liderando a prova, que é o Nicolas, um atleta resistente e veloz. A briga boa está ali na segunda e terceira colocação. Você viu ali um senhor ali ao lado, o público do Rio de Janeiro também curtindo as provas de rua, participando, dando sua força e seu incentivo para o atleta. Mesma coisa que o público de São Paulo certamente fará no dia 31 de dezembro, na Corrida Internacional de São Silvestre, que encerra o calendário esportivo brasileiro de 2008, de todos os anos, como você está acostumado há muito tempo, desde 1925. Eles estão chegando ao final da prova. Ali no fundo o bondinho do Pão de Açúcar, né? O Morro do Pão de Açúcar, onde fica o bondinho. Na cidade do Rio de Janeiro, hoje um domingo
com o céu nublado, o tempo vai melhorando. A essa altura já temos alguns trechos em azul no céu do Rio de Janeiro. Nós estamos mostrando para você um compacto da prova de 10 quilômetros, agora ampla, totalmente, completamente dominado por Nicholas Kipruto, atleta do Quênia, o melhor queniano que veio para essa corrida. E dessa safra, dos que estão no Brasil, ele é o melhor. É o que mais se destaca, e não só em distâncias grandes, como também em provas mais curtas, mais intensas. Com programação no calendário dele de participar da Corrida Internacional de São Silvestre. Essa com 15 quilômetros, né? E ele vem com uma certa dose de favoritismo, a gente não sabe quais os atletas serão convidados em cima da hora, por ter vencido a Volta da Pampulha na distância de 18 quilômetros, com características muito parecidas com a do desgaste da São Silvestre. Prova que vai marcar o encerramento da carreira do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Grande maratonista, grande atleta brasileiro, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Ele que vai se despedir participando da São Silvestre, nunca venceu a São Silvestre. Ele próprio faz um discurso bem humilde de não ter pretensões de vitória, mas é um grande atleta brasileiro que vai encerrar sua carreira na São Silvestre desse ano. Olha o Nicholas Kipruto Coeste com 83 metros já de diferença para o segundo colocado. Uma diferença a essa altura quase insuperável. Vai partindo para vencer pela primeira vez a prova dos 10 quilômetros no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Você está acompanhando em seus melhores momentos aqui no Esporte Espetacular. E daqui a pouco tem outras atrações para você conferir. Já já, ao vivo, aí mesmo, no Aterro do Flamengo, a prova de ciclismo, a prova da República. E nesse instante está chegando a campeã da prova feminina, Nancy Kipon, do Quênia. Vai vencendo a prova. Aqui à esquerda no vídeo, aí está ela cruzando a faixa em primeiro lugar. A vitória do Quênia. E a segunda colocada é a brasileira, Edielza Guimarães. Edielza Guimarães chega na segunda posição. Brasil em segundo, o Quênia em primeiro. Mais uma vitória, a terceira vitória queniana nos 10 quilômetros do Rio. Desta vez a vitória de Nancy Kipon. Aí está ela, com a brasileira, a Edielza Guimarães, em segundo lugar. O Brasil venceu na segunda edição com a Márcia Narlock e o Quênia com Margaret Carrier e com a Ryoto Kei vencendo. E aí chega a terceira colocada, Fabiana da Silva. Fabiana da Silva, duas brasileiras e uma queniana no pódio. Vitória, portanto, de Nancy Kipon do Quênia, com Edielza Guimarães e Fabiana da Silva, duas brasileiras, na segunda e terceira posições. E aí vai se aproximando também da vitória o atleta do Quênia, Nicholas, o número 24 da prova, Nicholas Kipruto. Vem dominando completamente, já dando volta em atletas que não são da elite e se aproximando para vencer a prova dos 10 quilômetros do Rio em 2008. Está acontecendo uma prova para amadores de 5 quilômetros dentro da prova de 10. Então tem essa imagem um pouco confusa, mas ele vem liderando tranquilamente. Logo ali atrás vem o segundo e terceiro também disputando até praticamente a linha de chegada. Deu uma olhada ali para trás para ver como está a briga do Giomar da Silva e do João da Bota, que brigam pela segunda posição. Nesse instante, a mesma composição dos três primeiros lugares no masculino e no feminino. Aí estão os dois, ó, que já percorreram mais de 9 quilômetros. Você viu agora há pouco a marca dos 9 quilômetros. São mais 1000 metros para o líder da prova. 800 metros, os outros ficam um pouco mais para trás e vem para dominar a prova, para vencer no Rio de Janeiro, Nicholas do Quênia. Mais uma vitória queniana, Nicholas Kipruto vem para a vitória, com o João da Bota e o Giomar brigando pela segunda posição. Globo, a gente se vê por aqui. 10 quilômetros do Rio, oferecimento Caixa. Ele vai chegando a 9.300 metros.
700 metros e pela distância que você vê ali no visual, vem para vencer mesmo a prova, para garantir a sua vitória, o queniano. Vitória tranquila de Nicolas Kipruto. Pode ser considerado uma vitória bem tranquila do Kipruto, Lauter. Ele dominou desde praticamente o começo a prova, quebrou um ritmo de prova lá pelo quilômetro 5, ninguém conseguiu acompanhá-lo. E aí ficou tranquilo, de vez em quando dá uma olhadinha rápida para trás para controlar quem vem atrás. E quem vem atrás nesse momento é o Gilmar da Silva e o João da Bota ficando um pouquinho para trás. Daqui a pouquinho você vai acompanhar ao vivo no Esporte Espetacular a 7ª edição da Copa da República de Ciclismo. Bela competição, equipes, atletas disputando neste mesmo aterro do Flamengo. Uma prova de velocidade no ciclismo. São os últimos 400 metros para a vitória garantida praticamente do queniano Nicolas Kipruto. Promete estar também pelas ruas de São Paulo na São Silvestre. Esse é o Gilmar Pereira da Silva, que vai garantindo uma vantagem boa em relação ao João da Bota na 2ª colocação da prova. O Gilmar, que é bem consistente também, pontuando. Que até diminuiu a distância. É, ele deu uma diminuída, o próprio Nicolas começa a negociar, né? Ele olha para trás, não, dá para segurar um pouquinho mais. Vai chegar para a vitória. Esporte Espetacular hoje também mostra uma entrevista exclusiva com Messi, o craque argentino do Barcelona, da seleção argentina. Você vai ver daqui a pouco Messi falando no Esporte Espetacular com exclusividade, além do Léo Batista trazendo no Gol a Gol os 6 títulos, os momentos mais importantes dos 6 títulos do São Paulo. Quase ele errou o caminho. Os 6 títulos do Brasil, quase que ele errou o caminho. Chegou, quase parou para perguntar, é por aqui a chegada? Como ele está com espaço, ele tem tempo. É sorte que ele tinha aquela sobrazinha, aquela gordurinha para queimar, hein? Aquela freada não estaria num programa de disputa acirrada pela posição. Aí ele já chega comemorando a vitória. Aí vem para vencer o queniano Nicolas Kipruto. Ganha a prova dos 10 quilômetros do Rio de Janeiro. Vence pela 2ª vez o Quênia, empatando no placar com o Brasil. A 2ª colocação do Gilmar Pereira da Silva. A 3ª ficou com o João Ferreira de Lima. Aí chega o vencedor do ano passado, o Gladson Barbosa. Nicolas Kipruto do Quênia, Gilmar Pereira da Silva do Brasil, João Ferreira de Lima, o João da Bota também do Brasil e outros 2 brasileiros no pódio, o campeão do ano passado, Gladson Barbosa e Daniel Ferreira. São os 5 primeiros colocados, ele fez em 29 minutos e 48 segundos os 10 quilômetros no aterro do Flamengo. Nicolas Kipruto do Quênia vence a prova masculina. Nancy Kippon, também do Quênia, venceu a prova feminina. No mais, brasileiros no pódio. A gente acompanhou a prova de 10 quilômetros. Já tem a Copa da República de Ciclismo também no aterro para você conferir. O Esporte Espetacular segue com suas atrações. Você já pensou saltar de parapente num estado e pousar em outro? Voar uma distância maior do que a distância entre Rio e São Paulo? Aconteceu isso no Campeonato de Voo Livre em plena Caatinga. Vamos juntar para a